Bem, a gente vai resolver agora então o exercício 2.1. Lembrando que a classe da gente estava lá, a gente deixou a classe lá sem nada e a gente vai criar um método, certo? Um comportamento nessa classe, nesse modelo de software que a gente está implementando. A gente vai criar um comportamento para resolver a questão 2.1 que está na página da disciplina, tá certo? Estou admitindo que vocês estão na página da disciplina e estão dando uma olhadinha aí, sabem do que o exercício trata, tá certo? E aí a gente vai comentando a resolução um a um. Primeiro a gente tem que colocar a assinatura do método, tá certo? Eu vou chamar exercício 2 underline 1, não recebe parâmetros. Esse exercício que a gente está fazendo agora não precisa realmente de parâmetros. Algumas explicações básicas, esse void vocês já sabem, que são programadores C, né? Então vocês já sabem que o método não vai retornar nada, né? E esse public, por enquanto, esse public vai querer dizer que para o método ser chamado, tal qual a gente chama lá no BlueJ, a gente precisa colocar esse public. Vamos deixar a explicação como está. Então eu vou copiar e colar, certo? Eu não vou escrever aquele exercício inteiro. Então a gente vai ter várias linhas, vou consertar aqui essas linhas e eu vou comentando. A ideia desse exercício é que vocês se deparem com alguns erros de compilação, que vocês se deparem com algumas questões de execução, que a gente faça uma coisa muito importante, que é depurar o programa, executar passo a passo, ver como é que ele se comporta. Então é uma coisa bem didática mesmo. Então, inicialmente estamos aqui com o código tal qual ele está no exercício, né? O exercício pede para analisar esse código aqui, dizer o que é que está errado, o que é que está certo, por que é que está errado, por que é que está certo, e a gente vai compilar e ver aí quais são, né? A gente vai compilar e ver quais são os problemas, né? Clicando no compilar e a gente deve encontrar algum problema. Esperar o problema aparecer. Vamos lá. Ele já circulou aqui, ele já sublinhou em vermelho. Então vamos aos problemas um por um. Que seria esse problema? A variável tan já está definida nesse método exercício 2 underline 1. De fato, tan já foi definida aqui. E essa definição aqui seria uma segunda definição. Por que é uma segunda definição? Porque eu declarei o tipo aqui. Okay? Então eu tenho que, qual é a solução? Tirar essa segunda declaração aqui. Deixar só tan recebe o que tan está recebendo. Então vamos resolver esse problema específico. A gente vai ver que vai ter outro, mas vamos resolver este retirando o int. Então agora eu não tenho mais. Vou compilar novamente. E compilando eu vou ver que ainda está em vermelho aqui. Ainda tem um erro aqui. Vamos ver qual é a descrição desse erro. O compilador está dizendo que não consegue encontrar o símbolo. Que símbolo seria esse? É uma variável length que pertence a um objeto nome1 que é um string. Realmente não existe essa informação. Do jeito que a gente está acessando aí, é como se a gente estivesse acessando uma informação do string nome1. Não existe essa informação length. Existe sim um comportamento length, existe um método length. Então se a gente colocar um abre e fecha parênteses, a gente resolve esse problema. Vamos compilar novamente. Estou lá no botão de compilar, vocês não estão vendo, mas eu estou indo lá clicar no botão de compilar. Não vou ficar indo para cima e para baixo não, ok? E ele compilou e ele deu um problema, ficou vermelho aqui o método compare_to. Essa chamada aqui é interessante. Vocês
É interessante porque ele vai dar um erro que fica ruim da gente discutir nesse momento do curso, né? A gente está chamando ele está dizendo que um método não estático não pode ser referenciado de um contexto estático. Que danado é isso, veja. Basicamente, a gente não pode, pessoal, chamar um método. A gente não pode invocar um comportamento. Os comportamentos tais quais a gente está vendo até hoje, a gente invoca os comportamentos sobre objetos, tá certo? E a gente está invocando esse comportamento específico aí sobre o modelo. A gente não, até por enquanto, a gente não invoca comportamentos sobre o modelo, tá certo? E por que isso não pode acontecer? Porque o string ele não tem, o modelo string ele não tem como se comparar com nenhum outro string, porque ele não simplesmente, o modelo ele não sabe quais são as informações específicas que estão lá. Quem sabe quais são as informações específicas são os objetos. A gente cria um objeto string Jimi Hendrix, ele sabe que o conteúdo dele é Jimi Hendrix. A gente cria um objeto string David Gilmour, e o objeto string sabe que o valor do conteúdo dele, da informação dentro dele, é David Gilmour. Mas o cara que implementa a classe não sabe de antemão qual é o valor. Sabe que vai existir um valor lá, mas não sabe qual é. Então a gente não tem como invocar esses métodos, tá certo? Imagine que você fizesse um modelo de um carro. Você não pode perguntar ao modelo do carro qual é a velocidade do carro. Está só lá no modelo. Quando existir um carro, quando existir um objeto carro e que esteja correndo ou mesmo parado, aí sim você pode perguntar qual é a velocidade corrente dele. Então a maioria das informações que a gente trata são informações e comportamentos que só podem ser acessados através dos objetos. Muito embora haja também informações e comportamentos que possam ser acessados a partir do nome da classe, mas não é o caso do compare_to, certo? Então a gente não pode colocar string.compare_to alguma coisa, a gente tem que colocar o nome de um objeto. Aqui no lugar desse nome string aqui, a gente tem que colocar o nome de um objeto e não o nome do modelo. OK? Então vamos colocar aí de repente nome 2.compare_to nome 1 vai ficar fazendo sentido. Deve passar sem erros de compilação. Veja, agora já é outra história que a gente está fazendo. Eu estou invocando um método compare_to pedindo para nome 2 se comparar. Nome 2 ele sabe quais são as informações dele. As informações dele são essas informações aqui. Okay? E eu estou passando como parâmetro nome 1 que também tem as informações. Então ele sabe exatamente o que vai ser comparado com o que essa invocação de método aí faz sentido. O compilador não vai reclamar com a gente. Mais uma vez estou indo lá compilar e ele vai dar erro aqui em algum lugar e a gente vai... tá vermelho aqui. Essa daqui foi fácil, né? Eu não sei nem se eu fiz propositadamente, eu devo ter errado a digitação. Tá booleana, né? Ele está dizendo que não existe esse símbolo classe booleana, quer dizer, a gente tem esse tipo não existe, então a gente pode colocar boolean, que é provavelmente o que a gente quer. A gente troca por boolean e aí vai passar a existir. Note que o boolean B2 está recebendo o resultado de uma invocação do método, e esse método obviamente ele deve retornar um boolean. Se ele não retornasse um boolean, o compilador ia reclamar com a gente. Então passamos isso aqui, vai compilar. Esse método aqui vai compilar sem problemas, a gente pode fechar. Se compilou, se nossa classe está compilando, a gente pode criar um objeto dela. Ok, clica com o botão direito na classe e pede para criar um novo objeto. Quando criar esse novo objeto, como todos os outros objetos, ele vai aqui para essa região da interface gráfica do BlueJ
E a gente, como todos os objetos que estão aqui, que vêm para cá, a gente clica com o botão direito e pode acessar os comportamentos. A gente vai executar esse comportamento aí e não vai dar em nada, né? Não vai fazer nada basicamente, ele vai executar e pronto. Não vai fazer nada por um motivo muito simples. Ele não recebe parâmetro nenhum e não retorna nada. Então ele executou e a gente não viu absolutamente nada. Então fez tudo que ele deveria fazer, né? Mas é interessante que a gente acompanhe as coisas, né? Acompanhe o que é que ele tá, quais são aquelas operações, o que é que aquelas operações estão fazendo. Muito embora elas não façam sentido nenhum, sejam só para a gente treinar um pouco, é bom que a gente veja o que é que elas fazem. E aí eu vou fazer uma coisa muito importante que vocês têm que fazer sempre, tem que se acostumar a fazer. A gente vai fazer a depuração. A gente vai acompanhar passo a passo a execução, né, desse programa que a gente fez para, para analisar o que é que está acontecendo com cada uma das linhas de execução. Então, como é que a gente faz? A gente dá 2 cliques em qualquer uma das linhas. Ele vai criar, quando a gente dá 2 cliques, ele cria, isso aqui é o chamado ponto de parada, né, ou breakpoint. O que é que isso quer dizer? Quando existir algum objeto desta classe exercícios 2, exercício, já não lembro mais nem o nome da classe. Quando existir um objeto dessa classe aqui, exercícios texto 2, quando existir um objeto dessa classe, e a gente invocar este método exercício 2 underline 1, o BlueJ vai parar, vai suspender a execução aqui para que nós possamos executá-lo passo a passo e olhar e observar quais são os valores de todas as variáveis envolvidas. E é isso que a gente vai fazer. Estabeleci o meu ponto de parada, agora eu vou executar o método. Quando eu executar o método, ele vai parar. Ele vai parar lá naquele lugar que a gente definiu, certo? Então aquela linha não foi executada ainda. A linha onde a gente colocou o breakpoint, ela não foi executada. A execução está suspensa, certo? A execução está suspensa, esperando algum comando da gente para que ela prossiga. E a gente vai fazer com que ela prossiga passo a passo, certo? E a gente pode observar aqui ao lado, a gente vai fazer que ela prossiga. A gente pode usar esses botões aqui, certo? A gente vai usar especificamente esse aqui por enquanto, ok? Para fazer com que ela avance passo a passo. E à medida que ela for avançando, a gente vai poder observar os valores, né, das variáveis, como os valores das variáveis estão sendo afetados pela execução do programa. A gente pode observar isso aqui, certo? Nessas variáveis locais. Então vamos prosseguir com a execução. Vamos prosseguir com a execução. Um minuto. Deixa eu adiantar um pouco isso aqui. A gente vai basicamente usar esse botão avançar, certo? Então, quando eu avançar aqui, quando eu toquei no botão avançar, notem que toquei no botão avançar, notem que já apareceu aqui uma variável nome 1, cujo valor ABCD é F, que é o resultado justamente da execução desta linha aqui que foi executada, certo? Então, essa é uma ferramenta extremamente importante para que a gente compreenda como funcionam esses programas. Vamos caminhando. Executei várias linhas aí. Notem que as variáveis vão aparecendo na medida que eu vou executando as linhas. Notem que tá em comparação não apareceram ainda, porque não tem valor, mas já existem, certo?
Agora eu vou atribuir um valor a tam, vai ser o tamanho de nome1.length, deve ser nome1, tem seis letras, deve ficar com 6. Lembrando que eu estou sempre, deixa eu voltar aqui, eu estou avançando sempre clicando neste botão aqui, ok? Não esqueçam. Vamos para frente. Então tem o valor 6, vou clicar novamente. Cliquei novamente, vejam que eu já chamei a função substring aí, né? Cópia com o nome 2.substring da posição 3 até o final do nome 2, então ele tirou uma cópia da posição 3, que é onde está justamente o J, até o final do string. O B1 ficou em falso, certo? B1 ficou em falso. Por quê? Porque eu estou comparando nome 1, que é ABCDEF, com um string que é ABCDEF maiúsculo. Então a gente lembra que o equals ele leva em consideração o caso das letras, então ele vai retornar falso mesmo, é para retornar falso. O B2 vai ser falso também, porque os strings são diferentes, muda o caso das letras aí. E o caso, por fim, a gente vai ter duas curiosidades aí. A operação mais, quando envolve strings, ela se transforma em concatenação. Então, o que é que vai acontecer com esta linha de execução? Com esta linha de execução aqui. Eu vou pegar o nome 1, concatenar com o nome 2 quando ela for executada. Vou concatenar o valor de N1, que é um número inteiro, mas ele vai ser convertido em string e vai ser concatenado. E depois o número 9 vai ser concatenado a esse resultado. Vamos ver como é que vai ficar. Como é que vai ficar isso aí. Então veja que a execução, quando a gente avançou na execução, ficou isso, juntou os dois strings, depois juntou o 5, depois juntou o 9, certo? Notem que não foi feita a operação aritmética do 5 com o 9. O que não é o caso dessa segunda execução. Essa última execução, esta última execução aqui, a gente está forçando uma operação aritmética. Então, primeiro ele vai somar o 5 com o 9 e depois ele vai fazer a concatenação. Então, vamos dar uma olhadinha aí como é que vai ficar o resultado. Parece besteira, mas é bom ficar sabendo desses detalhes. Quando a gente clicar em avançar, vocês percebam que o resultado é diferente. ABCDEFGHKLM 14. Primeiro ele somou 5 com 9 e depois ele foi fazer as operações de concatenação. Então é bom já tomar cuidado aí. Bem, é isso. É esse o exercício. Esse exercício é basicamente para a gente ver como é que depura e para a gente ver algumas nuances aí desses strings de concatenação, da chamada de método e por aí vai.